Estalou o verniz na Junta de Freguesia de Serra e Junceira, concelho de Tomar, de tal forma que o presidente Américo Pereira admitiu a possibilidade de se demitir de funções. Por agora, o Executivo escolheu outro caminho que passa pela continuidade até à tomada de posse do novo elenco, que será eleito nas autárquicas deste ano, sendo que até lá está descartada a realização de obras de monta, incluindo repavimentações de arruamentos, a exemplo de 3 intervenções que estavam previstas, uma na Junceira, Fonte Dom João, e 2 na Serra, Bugarrel e Macieira, com denúncia do contrato interadministrativo com a Câmara de Tomar. Ou seja, apenas serão realizadas as obras equivalentes às receitas próprias provenientes de cada uma das freguesias, no caso da Serra, 50 mil euros, e da Junceira, 2 mil. Esta novidade foi comunicada em conferência de imprensa que decorreu na sede daquela União de Freguesias. Feita esta introdução, importa agora explicar o sucedido. Começa por estar em causa a desagregação das mencionadas freguesias, que foram unificadas em 2013. Por vontade popular, desde logo por um movimento criado na Junceira, ficou expresso o desejo de voltar a esse passado, ou seja, cada território com a sua autonomia. Nesse sentido, foi constituída a Comissão de Extinção, dela fazendo parte um representante de cada uma das forças políticas da Assembleia de Freguesia e 4 cidadãos propostos. Tudo correu bem até à reunião de 14 de abril último, referiu Américo Pereira. Depois, lamentou, surgiram acusações de que a Junceira estaria a ser prejudicada em relação à Serra, acusações essas que terão partido de um eleito do PSD. A Lei 25/2025, de 13 de março, define os procedimentos a seguir, tendo em vista a reposição das freguesias extintas pela Lei 11A, 2013, de 28 de janeiro, concluindo a criação de freguesias prevista na Lei 39/2021, de 24 de junho. Nesse sentido, foi constituída no passado dia 12 de abril a Comissão de Extensão da União das Freguesias de Serra e Junceira, votada e aprovada em Assembleia de Freguesia desse mesmo dia, conforme o disposto no artigo 5º da Lei 25A, 2025, de 13 de março. A sua Constituição obedeceu ao preceituado número 3 do artigo 5º da mencionada lei, dela fazendo parte um representante de cada uma das forças políticas da Assembleia de Freguesia e 4 cidadãos propostos pelo Presidente da Junta, com a concordância da força política da oposição. Estes 4 cidadãos poderiam ser propostos pelo Presidente da Junta sem necessidade de interferência da oposição, face ao número de eleitos dos independentes do Nordeste e do PSD, que compõem a Assembleia de Freguesia. Porém, como para nós o que fala mais alto são os interesses das populações e não das forças políticas, e porque, na verdade, a democracia é mais importante que tudo o resto, sempre entendemos a oposição como parte da solução e não como parte do problema. De acordo com o disposto número 5 da linha A da mesma Lei 25/2025, 13 de março, compete à Comissão de Extinção, que funciona até à conclusão da última instalação dos órgãos eleitos nas eleições de 2025, aprovar os mapas finais de todos os bens móveis e imóveis, universalidades, direitos e obrigações da freguesia de origem, neste caso a União das Freguesias de Serra e Junceira, a transferir para as novas freguesias, Serra e Junceira, bem como a identificação da alocação de recursos humanos de cada freguesia a repor, sendo certo que este inventário deverá ser aprovado até 31 de maio. Iniciados os trabalhos da Comissão de Extinção, logo após a sua tomada de posse, para verificação, atualização e validação do inventário existente, bem como os respectivos valores, foi agendada a reunião para 14 de abril, tendo como objetivo a elaboração de proposta de divisão dos bens móveis, imóveis e equipamentos divisíveis, ou seja, os adquiridos pela União das Freguesias Serra e Junceira ao longo dos anos, já que todos os outros foram expurgados para os inventários de cada uma das freguesias agregadas à data da agregação em 2013. Até à reunião de 14 de abril, tudo correu dentro da normalidade, isenção, cordialidade e máximo respeito. Mas logo que esta começou e foram distribuídos os mapas com o inventário dos móveis, imóveis e equipamentos existentes, para divisão nos termos do disposto do artigo 7º da mencionada Lei 25/2025, 13 de março, que nos remete para a repartição proporcional em função do número de eleitores e da área das respectivas freguesias, o representante do PSD tomou a palavra
para impor que no dito documento fossem incluídos os saldos atuais das contas bancárias e processos judiciais, acrescentando que o ponto de partida teria de passar pelos saldos bancários existentes à data da agregação em 2013. Após distribuir pelos presentes a proposta de desagregação das freguesias, uma cópia da Lei de 25A de 2025, de 13 de março, e uma cópia da Declaração de Ratificação de 23A de 2025/1, publicada em Diário da República de 12 de maio, onde, fazendo interpretação completamente errada do segundo parágrafo do sumário da dita declaração, afirmou que o processo de reposição das freguesias já se encontrava concluído, o que obrigava à imediata apresentação de contas. A propósito, refere-se que a retromencionada declaração de retificação se reporta a erros na tabela do anexo da Lei 25A de 2025, 13 de março, relativos aos municípios de Marco de Canaveses e Santa Marta de Penaguião. Perante esta situação e face à ingovernabilidade da autarquia resultante da sugerida divisão imediata dos saldos das contas bancárias e correspondente bloqueio à sua normal gestão, considerou o Presidente da Junta não se encontrar reunidas condições para continuarem os trabalhos, que não estava ali para servir de saco de boxe e queria agendar a reunião de Junta com caráter de urgência, admitindo o seu pedido de demissão. Após, deu a reunião como encerrada. A proporcionalidade consagrada na linha A no artigo 7º da Lei 25A de 2025, 13 de março, tendo em consideração o número de eleitores e área das freguesias, determina que na partilha de bens, direitos e obrigações, à Serra corresponde 64,18% e à Junceira 35,82%. Mas para o representante do PSD, os bens devem ser divididos a meio e, em alguns casos, a Serra ainda tem que indemnizar a Junceira. Lamentamos profundamente o clima de guerrilha inesperadamente criado, apesar dos múltiplos apelos que sempre fizemos para que todo o processo decorresse de forma calma, serena e sem conflitos. No entanto, porque entendemos que esta situação nos remeteu para a inexistência de condições normais de gestão autárquica, em reunião de 17 de maio foi deliberado o Executivo manter-se em funções até final do mandato, embora sem executar as grandes obras previstas, incluindo repavimentações de arruamentos, 3 na freguesia de Junceira, Ponte Dom João, 2 na freguesia da Serra, Bugarel e Macieira, denunciando o contrato administrativo com a Câmara Municipal de Tomar e de empreitada, já assinados, com a sanção de respectivas consequências, mantendo, contudo, as obras equivalentes às receitas próprias provenientes das duas freguesias, no caso da Serra, 50 mil euros e da Junceira, 2 mil. Por último, importa acrescentar que a Lei 25A de 2025, 13 de março, irá ser cumprida e todos os prazos respeitados. Depois de ler este comunicado, Américo Pereira respondeu às questões colocadas pela comunicação social, ERTS incluída, e, nesta altura, garantiu à nossa reportagem que a decisão de não realizar as grandes obras previstas para este final de mandato é irreversível. Sim, nós sabemos de antemão que isto vai ser recorrente, porque nós temos conhecimento e que nos chega aqui abundantemente conhecimento, ainda agora, por exemplo, no domingo me chegaram até alguma reportagem fotográfica, porque isto é um movimento, há uma ação concertada, quer dizer, e nós não podemos, de forma alguma, estar disponíveis para estarmos todos os dias a ser questionados. E nós sabemos de antemão que, neste momento, o contrato administrativo é no valor de 92 mil euros. Nós temos já uma empreitada adjudicada no valor de 97 mil. A isto vai acrescentar o IVA, portanto, há aqui valores que são significativos. E nós sabemos que isto é recorrente, isto é uma ação que não aconteceu por acaso. Aliás, não é normal, numa reunião destas, alguém perguntar por processos. Efetivamente, nós temos um processo pendente, que nos foi movido por um cidadão estrangeiro que decidiu apropriar-se de um caminho vicinal. E como esse caminho vicinal foi validado em Assembleia de Freguesia, ele interpôs uma ação no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria para anular a decisão da Assembleia de Freguesia, não é da Junta, é da Assembleia de Freguesia. Portanto, em concreto, a Junta não tem processo nenhum. Ora, se alguém vem com isto para uma reunião que nada tem a ver com a matéria, claramente, enfim, está disposto a criar só obstáculos. Sim, nós, claro, já percebemos isso,
não há a mínima hipótese de nós revertermos a situação, porque tem que ser assim. Só para que fique claro, está em causa uma tomada de posição da oposição, mas não há aqui nenhuma, vou utilizar este termo entre aspas, guerra declarada entre a Junceira e a Serra, entre a população da Junceira e da Serra. É só a oposição que está em causa. Eu não vou pronunciar acerca disso, que eu nunca me pronunciei acerca da desagregação. Nunca me pronunciei e não vou agora fazê-lo. Portanto, não vou entrar por isso. Isto é um facto, isto é uma situação em concreto. Portanto, quanto à desagregação, não faço qualquer tipo de comentário. Eu acho que há legitimidade, a lei permite-o, eles fizeram bem. Portanto, nós nunca nos pronunciámos acerca disso, nem se foi que é vantajoso, se é desvantajoso, e continuamos a fazê-lo até agora. E para o futuro também. O que é importante a gente referir à população, pode não entender o que é que se passa, o que é realmente importante transmitir com esta tomada de posição? O que é importante é que a população tem que ser informada porque é que as obras não se fazem e porque é que dificilmente, digo eu, este processo irá agora decorrer com a calma e serenidade que devia decorrer. Porque nós estamos preparados de antemão e sabemos que as coisas muito provavelmente vão sim acontecer, é que questões como esta vão ser muitas e muitas e muitas, porque há uma leitura perfeitamente errada de algumas pessoas, não é? No que diz respeito, enfim, à proporcionalidade, quer dizer, isto é uma coisa, eu acho que até é doentio. Eu acho que é doentio, porque isto não faz sentido, quer dizer, isto matematicamente é aquilo que existe. As áreas não fomos nós que as criámos. Não fomos nós que criámos os eleitores. E o que a lei diz é que tem que terem atenção a estas coisas. E pá, ainda-se agora estar a pensar, reparem, imaginem isto. Imaginem isto. Trazer para a discussão os saldos de 2013. Por acaso, foi aquilo que eu disse na reunião, é o mesmo presidente, mas podia não ser. O executivo, por acaso, nem é o mesmo. Isto fará algum sentido? Será que isto vai acontecer para o país fora? Vão buscar os saldos, daqui a um bocado ainda vamos ter que pedir explicações pelo tamanho da espada do Afonso Henriques. Quer dizer, essas coisas não fazem sentido nenhum. Isto revela, de certa forma, a má-fé. Não é só isso. É a má-fé que está aqui subjacente. Não, mas nada, porque se as coisas viessem com clareza, transparência, e que as pessoas viessem cá para resolver os problemas e não para criar problemas, esta situação nunca se punha. E nós só recuámos no sentido de não nos metermos para não complicar ainda mais o processo, porque senão nem havia agregação, ou desagregação, aliás. Como sabem, os prazos depois corriam. Mas nós somos responsáveis. Como somos responsáveis, estamos aqui para dar a cara. É isso. Ao dia de hoje, mesmo com esta tomada de posição, a desagregação irá ser realidade. Como acabei de referir, nós iremos cumprir religiosamente aquilo que a lei determina. Isso aí não há dúvida nenhuma. Isto, haja que não haja, há uma coisa que as pessoas têm que perceber. Os independentes do Nordeste têm a maioria, têm o dobro de membros da Assembleia. Portanto, todas as questões, e na Comissão não temos, porque nós para não criarmos nenhum ruído, falámos com a oposição. Eles, dos 4 que foram indicados pelo Presidente da Junta, 2 foram indicados por eles. Portanto, vejam bem até que ponto nós estamos disponíveis para que as coisas corressem bem. Quando, na verdade, e como já foi dito, nós nem tínhamos necessidade tão pouco de considerarmos. Tudo aquilo que eu trouxe à Assembleia, se realmente, enfim, não houver nenhuma desconformidade, naturalmente passa. Não é agora estas guerrilhas que vão alterar nada. E na Comissão, eu tenho a certeza absoluta que amanhã iremos ter mais uma reunião. Eu tenho a certeza absoluta que dentro daquelas pessoas, a grande maioria, a maioria esmagadora, são pessoas responsáveis e sabem o que vão fazer. Aliás, até posso mesmo acrescentar, com esta intervenção das pessoas que foram indicadas pelo PSD, algumas delas ficaram profundamente chocadas e profundamente incomodadas. Dentro do próprio PSD? Não, das pessoas que foram indicadas pelo PSD. Pronto, eu não sei se aquelas pessoas foram indicadas pela PSD na sua estrutura, mas foram indicadas pelo representante do PSD. Pronto. Não quero estar aqui a misturar alhos com galhos. Portanto, essas pessoas ficaram profundamente perturbadas, não é? Eu creio que amanhã vamos reiniciar os trabalhos
e que as coisas irão correr com alguma normalidade, sendo certo que, independentemente de tomada de posição deste elemento. Corrija-me se eu estiver errado, ou seja, há alguém que considera que este Executivo está a prejudicar a Junceira em detrimento da Serra, quando o atual Presidente desta União de Freguesias chega a esta agregação proveniente da Junceira. Isto faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. Não há ninguém que me acuse de parcialidade. Só as pessoas estiverem de má fé. Só as pessoas estiverem de má fé. Porque com verdade, ninguém me pode acusar de parcialidade. Não há aqui nenhuma tentativa de diálogo com a conselheira do PSD de Tomar? A conselheira do PSD de Tomar não tem nada a ver com o assunto, meu Deus, quer dizer, isto é uma situação legal, é uma situação local, não vamos agora extrapolar isso para a conselheira, nem pouco mais ou menos, nem nunca foi abordado por ninguém da conselheira e nem o tem que ser, naturalmente. Isto é uma situação local. Enfim, a desagregação é de 2 freguesias, não tem nada a envolver o Conselho. Falo isto porque, pronto, há aqui esta tomada de posição, vou dizer, radical por parte desses elementos que foram nomeados então pelo PSD, indicados pelo PSD, e daí... Pronto, indicados a nível de eleição para a Assembleia de Freguesia, não é? Pronto, eles são retirados, aliás, como a lei diz, é um indicado por cada uma das forças políticas, e assim foi. O PSD indicou um elemento que é exatamente este que levantou o problema, e nós indicámos um outro, dentro dos independentes do Nordeste, e depois indicámos mais 2 como solicitámos esse membro representante do PSD para indicar 2 pessoas. E ele fez-lo. Tudo correu normalmente, isto é assim, a indicação, a Constituição, isto não houve um mínimo conflito, um mínimo atrito, não houve nada. Isto é uma situação, de forma inopinada, que aparece ali. Eu penso, sinceramente, quer dizer, esta declaração de ratificação, o que é que lá diz? Aquilo transcreve, diz que é uma ratificação à Lei 25A de 2025. E a Lei 25A de 2025 é aquela que vem, efetivamente, regular a desagregação. Não tem nada a ver. Isto veio, dá a ideia que ele recebeu aquilo de qualquer coisa, porque nem leu o texto, porque se lesse o texto, via isto, reporta-se a Marca Naves e a Santa Marta de Maguião, que concretamente era aquilo que antigamente era conhecido como a errata. Aliás, o que diz ali, onde se lê tal, deve ler-se tal. Pronto. Em relação a esta denúncia do contrato, que vai ficar prejudicado, ao fim e ao cabo, são as populações de ambas as freguesias. Não haverá nenhuma forma de contornar este problema? Quer dizer, o nosso grande problema é assim, imagine-se que vai uma transferência bancária e que a transferência vem pela Câmara, quer dizer, o que nós tememos é que a todo momento arranjem para aqui um estratagema qualquer e nós não possamos cumprir com os contratos. É o pior que pode acontecer, não é? Estar o empreiteiro a fazer o trabalho e depois eu não posso utilizar o dinheiro para lhe pagar. Quer dizer, isto é incompreensível. Nós não podemos entrar por aí. Não é? Em relação, por exemplo, à gestão da própria junta, ela vai se manter em funções até ao período das eleições. Exatamente, até à tomada dos respectivos órgãos autárquicos das novas freguesias. Em relação a saldos e essas coisas bancárias, isso não deveria ser feito só nessa altura? Bom, é o que a lei diz, e eu li, a Comissão de Extinção tem funções até à última tomada de posse dos órgãos eleitos. E, obviamente, a lei também não o diz, mas nós vamos fazê-lo, que é, quando depois o ato eleitoral, ou por ali, iremos fazer uma Assembleia de Freguesia para a aprovação das contas. Pronto, e aí estão plasmados os respectivos saldos, não é? Pronto. Cumprindo depois a lei, como dizia um ex-primeiro-ministro, é só fazer as contas.